Vizinhos e bateria é uma combinação que dá certo? Não, não dá certo. Eu seria muito injusto aqui, hipócrita, né? Falar que tá tudo bem, compra aí a sua batera, vai dar tudo certo, todos vão te amar. Não, não é assim que funciona, principalmente se você está numa situação como eu, que mora em apartamento. E durante todo o meu processo de aprendizado, né? Isso bota aí anos para trás aí, foram muito tempo de negociações com os próprios vizinhos, alternativas que foram criadas, né, para abafar, colocar camisa, panos, né, nos tambores, nos pratos, e era isso, era a bateria acústica e largando a lenha ali na batera. Mas quando eu queria realmente fazer o teste de identificação, né, se a música ali estava sendo tocada, tudo direitinho, de acordo, porque eu estava ali tirando repertórios, eu estava ali tocando, eu estava treinando, eu estava estudando, eu queria ver os resultados, né? Para isso, eu alugava aquela hora no estúdio dedicada à bateria somente, não tinha banda, né? Eu fazia isso até antes dos próprios ensaios, né? Eu procurava marcar no próprio estúdio que a banda ia fazer, vamos supor, no final do mês vai ter aí o ensaio, então no início do próximo mês, estamos no início do mês, no início do próximo mês terá o ensaio, o primeiro ensaio, ou então daqui a 2 semanas, enfim, eu marcava ali umas 2 passadas para mim, para eu identificar se eu estava de acordo, se eu ia conseguir executar legal as músicas, se eu precisava de alguns arremates. Então eu fazia todo esse processo na batera, tudo direitinho dentro de casa, e depois marcava esse check-up, né, ali com a própria batera no estúdio, podendo largar o braço mesmo. E era aquelas horas que eu sempre trago aqui, aquelas alternativas para quem ainda nem tem a bateria, né, e quer começar a treinar, acompanha aqui o canal Construindo Bateristas e tá ali se dedicando, não sabe ainda se vai comprar uma bateria, se vai comprar uma bateria acústica, eletrônica, não sabe de nada ainda tá só no teste, né, na identificação, naquele namoro, né, com o instrumento, tá querendo ver se é isso mesmo que vai querer, se é esse instrumento que te agrada. Então é isso. A proposta sempre aqui do Construindo Bateristas é pegar o iniciante, né? O iniciante que às vezes nem sabe qual é o instrumento que quer, curte música, curte a ideia, a experiência de um dia tocar um instrumento, e eu sempre trago a possibilidade da bateria. Por quê? Porque sou baterista profissional há mais de 20 anos e toco, e dou aulas, né, também há mais de 15, 16 anos, 17, 18, já perdi essa conta de tanto tempo aí dando aulas. E as aulas também aconteceram aqui muitas vezes aqui nessa batera, agora não mais, agora em estúdio direitinho, ou na escola de música também, que eu dou aula há mais de 10 anos, tá? Aqui no Rio de Janeiro, onde tem as bateras, é um local adequado, né, com isolamento acústico, tudo direitinho. Agora, essa identificação, esse contato, esse primeiro contato com o instrumento, você pode ter num estúdio profissional mesmo, de ensaio. Você chega lá, sempre tem aquele horário ali vago, ocioso, que você negocia com o dono do estúdio, com o funcionário do estúdio, para saber qual é aquele horário que está ali liberado, aquele horário que você pode ali se dedicar, né? Você pode ali explorar o instrumento e você vai ter esse contato com um preço bem inferior, né, do que seria o ensaio com uma banda e tudo mais, porque ali você não vai estar gastando, não vai estar ligando todos os amplificadores, nada disso, vai ligar no máximo uma caixa de som, de repente para soltar uma música, para você vir tocando junto. E essa é a grande sacada, né, é a dica de ouro que eu sempre trago, né, na maioria dos vídeos. Eu já entrego logo essa grande dica aí, porque não adianta ficar escondendo, né, essas coisas, porque muita gente não sabe. Eu tenho os meus alunos e a maioria não tem a bateria. A maioria de alunos que são entusiastas da bateria, gostam de tocar a bateria como um hobby, né? Estão ali namorando um instrumento e começam a tocar e começam a se desenvolver, e depois às vezes vira alguma coisa profissional, depois às vezes vira até uma brincadeira um pouquinho mais séria, como chama os amigos e monta uma banda e começa a tirar as músicas, todo mundo junto, é aquela grande
farra, né? Farra musical, que não tem nada mais saudável do que isso, né? Você tocar sem dúvida é um prazer imenso, né? Então, mas você precisa ter uma certa cautela, né? Por exemplo, com o incômodo que isso pode gerar, né? Você trazer os amigos, trazer todo mundo para sua casa, geralmente é assim, né? Todo mundo vai para casa do baterista, porque o baterista não vai ficar carregando isso aqui para tudo quanto é lado. É uma coisa mais fácil você carregar aí uma case de guitarra, de contrabaixo, uma caixinha com o microfone para o vocalista, né? Agora, não se compara você carregar toda essa tralha. Então, geralmente o ensaio é onde? Na casa do baterista, para economizar. Ou vamos para o estúdio, né? Vamos lá para o estúdio, ali a gente o ambiente, né, adequado para todo mundo, né, se soltar ali, errar, acertar e todo mundo tocar junto e harmonizar ali a música de uma forma que ela fique apresentável, né, para de repente até fazer um show, um sarau, numa escola, todo mundo se divertir. Agora, com essa ideia de que o iniciante, né, a pessoa que está ali buscando um instrumento, às vezes não sabe se o barato dele ainda é a bateria, ele tem essa grande liberdade de poder começar o instrumento, a bateria, começar a coordenar, começar a treinar os fundamentos da bateria, que seriam algumas práticas de independência, de coordenação, de toques, e daí sim você juntar tudo isso e começar a organizar as levadas das músicas, né? Fazer as levadas de bateria, de acompanhamento para os outros instrumentos e posteriormente as viradas, né? Aqueles complementos, né? das viradas simples, né? Tudo mais básico no início para a coisa ficar mais compreensível, né? Então a proposta sempre aqui do canal é essa, ter a bateria como um hobby, né? Sem nada muito teórico, né? Muito mais prático, mostrar como é que funciona, mostrar, volta e meia aqui num vídeo ou outro, eu largo aqui um exercício, eu largo uma forma de tocar uma música, e que isso sempre, quem tiver antenado vai conseguir aí construir, né? No Construindo Bateristas, a sua habilidade, né? A sua habilidade de ritmo, a sua habilidade de coordenação e independência entre os 4 membros, né? E isso independente se você é destro, canhoto, não importa, né? A bateria ela é viável para qualquer pessoa que está ali minimamente interessada em curtir as músicas. Não precisa avançar, não precisa pensar em coisas tão mirabolantes, de bandas que tocam, isso independente do estilo, tá? Pode ser qualquer estilo, samba, forró, axé. Claro que vão ter estilos mais complicados, né? De uma maneira geral, a técnica para desenvolver aquele estilo, ela já vai exigir um pouco mais de conhecimento, geralmente ritmos regionais aqui nossos, né? O samba, o forró, o frevo, são ritmos que exigem algum nível de habilidade técnica, né? Técnicas de rudimentos ali, de toques mais elaborados. Agora, eu sempre trago a ideia de começar, né? Iniciar. Como é que você vai iniciar? Com bandas que eu sempre estou sugerindo aqui no canal, simples, bandas que têm os toques que são muito legais. Provavelmente alguma dessas bandas que eu sempre trago aqui, elas estão aí no seu playlist e são viáveis, são músicas possíveis de você executar, tá? Quando você está do zero, quando você está iniciando. E a alternativa para isso é você montar um kit improvisado, tá? É assim que os meus alunos começam, é assim que eu recomendo, é assim que os grandes bateras, qualquer um que você pense aí agora, esse grande batera que você gosta de assistir às vezes, se você já está aí pesquisando, né, na internet, você já tem aí aquele batera preferido, aquele batera que você
admira pra caramba e provavelmente, tá? A não ser que ele já tenha uma estrutura, já tenha todo né, uma base, não é assim que geralmente acontece, né? Mas na minoria ali que já tem essa estrutura, já tem ali um lugar, um local, uma condição financeira, já tem espaço, né? Então são vários fatores, né? Fatores esses que incluem até o incentivo familiar, né? Então eu vou também fazer aqui uma série sobre os bateristas que estão vindo agora para o Rock in Rio. Eu vou selecionar alguns, vou tocar aí uma música de cada banda dessa que esses bateristas tocam, representam as bandas, né? E vou contar um pouquinho da história de cada um deles. E geralmente, assim, pela pesquisa que eu já venho fazendo, né? A maioria começou da forma como eu comecei. Eles não tinham a bateria, batucavam com o que tivesse, cabo de escova de cabelo na mão, né? Isso, pente, cabide de roupa, né? E ficava ali tentando acompanhar, bater junto, né? Criando ali aquela conexão rítmica que você está escutando, né? A banda ali que você gosta, você está ouvindo, e aí você tentando acompanhar desde criança, né? Já é um batuqueiro aí, então geralmente a história ela se conecta dessa forma, tá? Para quem é baterista, né? Para quem é baterista, ele geralmente começou dessa forma, ele veio com esse histórico de escutar e tentar reproduzir, nem que seja na mão, na mesa, ou pegando itens, né? Pegando palitinho, pegando os cabos, cortando aí, fazendo umas madeirinhas, galho de árvore, do jeito que der, entendeu? Em almofada, em travesseiro. Então, o que eu proponho sempre aqui no canal é que você invista assim num par de baquetas simples, um parzinho de baquetas, não precisa ser de marca, não precisa ter aquela baqueta, a melhor baqueta, não, você precisa ter só o par de baquetas, só isso. E montar um kit, né? Como é que vai ser esse kit? Aí eu sempre coloco eu nomeio, né, esses itens que todo mundo tem em casa, né? Um travesseiro, né? Um travesseiro vai ser um tambor. Uma mochila, de preferência vazia, tá? Que não tenha nada que quebre. Uma mochila ali faz um afofado ali na mochila, vai ser um outro tambor. O seu pé no chão vai ser o bumbo, né? O bumbo aqui, ó. O bumbo que a gente toca com o pé, né? Então vai ser o bumbo. Uma mão aqui você vai tocar num caderno de capa dura, legal, que aí vai ter um rebote, né? Vai ter um rebote no caderno de capa dura, legal, assim. Pode ter também um edredom, você enrola aí, faz um quadrado de edredom, faz um rocambole, do jeito que você quiser, já vai ser um outro tambor, já vai ser 2 tambores. Enfim, existem essas alternativas para você montar esse kit e você começar a coordenar, como eu mostro aqui em vários vídeos. Nesse vídeo eu não estou mostrando, eu estou mais trocando essa ideia para que você comece de uma forma que não seja, que você não interrompa, né? Que você não crie aí já um problema, né? Porque acontece, já tive casos de alunos que compraram a bateria, falaram com o pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas vai dar problema, não sei o que, não sei o que, mas comprou a bateria, ficou lá, e a bateria virou cabide de roupa, virou apoio para encostar a vassoura, virou cantinho para o gato se esconder, e a bateria não era usada para o que deveria ser. Por quê? Porque uma série de problemas ali, que experimentou, o vizinho reclamou, experimentou, o cachorro uivou, então acabou não indo à frente, aquele projeto, né, inicial, que não tinha nada assim mirabolante, não era profissional, né? Porque é o que eu trato aqui no Construindo Bateristas, nada profissional. Aqui, se for o caso um dia dependendo da procura, da busca, do perfil que se monte aqui no Construindo Bateristas, aí sim eu vou criar um canal para futuros bateristas, por um lado mais intermediário profissional, aí é outro assunto, mas aqui eu estou me baseando
na procura que eu tenho dos alunos, né? Os alunos que estão iniciando, que às vezes não sabem nem o nome das peças, entendeu? Então não adianta você comprar um instrumento e não planejar como é que vai ser. Então antes de comprar, a minha proposta é sempre essa: você monta esse kit improvisado e aqui no Construindo Baterista você já começa a se conectar com o instrumento sem arrumar problema nenhum. Problema com o vizinho, com o parente, com a irmã, com o primo, com a esposa, com o marido, com o gato, com o cachorro. Não vai ter problema. Você vai estar ali, né? Naquelas horas vagas. Sabe quais são as horas vagas? Quando puder, uns 10 minutinhos, você ali acompanhando comigo aqui no canal algum exercício que eu trago aqui. Pronto, é essa... Ah, não pôde e tal, faz dia sim, dia não, entendeu? Faz 2 vezes na semana. Agora, é aquele porém, né? Você quer evoluir para algum caminho, né? Você quer evoluir para tocar as suas músicas, mesmo que seja uma coisa simples, um hobby, uma distração, uma bateroterapia, como alguns alunos já me falaram, né? Estou indo fazer bateroterapia para esquecer os problemas. Legal. Mas se você tem o objetivo de tocar uma música simples e depois você também gosta de alguma música um pouco mais elaborada, você precisa manter algum processo, sim, de aperfeiçoamento, né? Algum exercício um pouquinho mais elaborado, alguma dica, alguma coisa que vocês vão me pedir aqui nos comentários, né? Ah, me dá uma dica disso aqui, me dá uma dica daquilo ali, isso aí é com vocês. E partindo sempre do zero, do básico, do simples, do básico e do mais tranquilo de se fazer, pegando sempre as músicas que eu sugiro aqui. Aí sim você está começando, você está se conectando com o instrumento, sem você precisar ter um instrumento em casa. Você não precisa pensar nisso agora, tá? E como muitos alunos que eu tenho, 2, 3 anos, 4 anos de alunos, né, que seguem comigo como alunos, que não tem bateria até hoje. Mas uma opção, ou uma situação, né, uma situação de não poder ter, ou até de poder e não querer, né? Porque vai ao estúdio e desbrava lá. Agora tem sim os que querem, não, eu quero ter a minha bateria, eu quero ter a minha bateria eletrônica. A bateria eletrônica, ela não vai dar problema com os vizinhos, mas ela vai estar montada, a não ser que você monte e desmonte, monte e desmonte, monte e desmonte. Ninguém faz isso. Ninguém fica montando e desmontando uma bateria eletrônica, tá? Então a bateria eletrônica, ela ocupa um pouco menos de espaço do que uma bateria acústica. Uma bateria eletrônica ocupa um pouco menos o espaço do que uma acústica. Então, em se tratando de espaço, não tem essa ideia de que ela vai ficar ali, aí eu vou desmontar ela. Não, isso não acontece, né? Se você desmontar, você para, entende? Então, por isso que eu, até para finalizar aqui o vídeo, essa ideia de que preciso comprar uma bateria, senão eu não vou aprender. Preciso ter uma eletrônica, que aí eu não terei problema. Não, vai ter de qualquer jeito, né? Eu vou montar um praticável. A partir do momento que você compra uma coisa e tem que desmontar e montar toda vez, né? Não é igual o Lego, né? O Lego ele foi feito para você montar e desmontar, né? Mas a eletrônica não, por mais que você vai ter que tirar fio, cabos e tal, trabalheira diária que você não vai querer. Você vai montar uma, 2, tal, a não ser que você seja muito disciplinado, né? Mas vem na minha, vem comigo, eu sei o que eu estou dizendo, tem uma estrada aí. Hugo Freitas aqui no Construindo Bateristas, é um pedido, começa sem precisar ter a batera, mas começa com um par de baquetas e não precisa sair correndo não, já com a mão você já consegue coordenar as coisas e os exercícios, as práticas que eu trago aqui. Começa, não esquenta a cabeça como é que vai ser, você vai conseguir aprender sem precisar da bateria, legal? Então, dá o teu joinha aí, dá o teu like, dá o seu comentário,
A sua opinião é muito importante, tá? Até para saber aí se eu tô acrescentando, agregando informação que você precisava ouvir. Legal? E traga a sugestão, que você quer que fale de alguma coisa específica. Nada muito avançado. Aqui nesse canal não vou trazer nada sobre Ratamacui, começar a falar palavrão aqui, Paradiddle, porque eu sei que vai acabar caindo para a galera que já toca, a galera que já tem um conhecimento, e o canal não é para esse segmento, tá? É para quem tá do zero, repito, não sabe nem o nome das peças, tá? Eu tô realmente disposto a pegar na sua mão e te apresentar a bateria, legal? Então, cola aqui no Construindo Bateristas e compartilhe o vídeo. Isso, compartilhe o vídeo para quem está querendo começar. Às vezes o vídeo bateu para você aí, não era para você, não era o teu assunto, mas você sabe, né, daquele camarada que está ali querendo, aquela sua amiga que está doida para começar a entender como é que funciona a bateria, o sonho dela e tal. Sim, ela pode começar. Mas ela não vai comprar bateria? Não é para comprar bateria. Mas aquele camarada não tem ritmo. Não é para ter ritmo agora, entendeu? É para construir. Isso vai ser construído, tá legal? E todo mundo tem ritmo, sim, tá? Eu consigo provar isso aqui no Construindo Bateristas. Um grande abraço e chega mais.